Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Fábio da Silva Moraes, sou aluno do curso de mestrado, da profissional de ensino da computação da Universidade Federal do Pará, programa Profcomp, e trago para apresentar para vocês o DespluComp, uma solução integrada desenvolvida para apoiar atividades de pensamento computacional e o acompanhamento do desempenho de estudantes. Nós temos uma agenda a seguir, está no slide aí para vocês acompanharem, tá? Problema e motivação. Inicialmente, nós devemos compreender que o uso de recursos computacionais na educação básica ele não deve ser limitado apenas à utilização única e exclusiva de dispositivos e artefatos digitais. Esses recursos ele também precisam apoiar, por exemplo, o planejamento das atividades, os registros das respostas, análise de resultados obtidos pelos estudantes, dentre outras coisas. Surge então a seguinte pergunta: as ferramentas computacionais pedagógicas existentes podem suportar a integração de planejamento, registro, análise de resultados e especificidades relativas à BNCC Computação? Bem, com base nessa pergunta, eu fiz um levantamento e identifiquei 5 ferramentas. São elas: Google Classroom, Kahoot, Moodle, Wayground. A partir dessa identificação, eu aplico 8 critérios avaliativos. O primeiro deles, associados à aplicação de questionários. O segundo, à atualização de conteúdos, ao acompanhamento individual do discente, à apresentação de resultados da turma e ao suporte de decisões pedagógicas. Segundo a avaliação, as ferramentas atendem parcialmente à proposta, mas não reúnem de forma específica e integrada os requisitos necessários para apoiar uma sequência didática relacionada à BNCC Computação. Surge então outra pergunta: por que não adaptar o que já existe? Bem, porque as adaptações necessárias a esse suporte, elas exigiriam um esforço de configuração, customização, integração e manutenção, mantendo a solução dependente das limitações técnicas e pedagógicas de cada plataforma. Assim, optei pelo desenvolvimento de uma ferramenta que suporte integrar atividades de computação desplugada, avaliações digitais, armazenamento de dados e o acompanhamento docente. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Objetivos do trabalho: desenvolver uma solução integrada e adaptável para apoiar atividades do pensamento computacional relativas à BNCC Computação e o acompanhamento do desempenho dos estudantes por meio de um aplicativo móvel de gestão de dados e um módulo de gestão docente. Essa solução eu chamei de DespluComp. Metodologia e arquitetura. Para o desenvolvimento dessa solução, eu defini 2 etapas principais. A primeira foi o levantamento de requisitos pedagógicos, funcionais e não funcionais, para compreender o que o sistema deveria fazer. E a segunda etapa foi o desenvolvimento e integração das partes dessas funções. Para a gente compreender melhor, os requisitos pedagógicos eles definem como o sistema deve apoiar o ensino, a aprendizagem, a avaliação e o acompanhamento dos estudantes. Isso foi coletado em conversas que eu tive primeiramente pela minha própria experiência em sala de aula e também com 6 docentes das escolas públicas municipais que tinham entre 4 a 15 anos de experiência. Os requisitos funcionais trata-se do que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários, ou seja, descreve o que cada parte da solução deve fazer. Nesse caso, nós temos 3 partes. Uma do aplicativos móveis, uma para a gestão dos dados e uma de módulo de gestão docente. Ao todo, foram definidos 40 requisitos funcionais. Tá? Eu posso listar para vocês aqui 18 requisitos para o aplicativo móvel, 9 para o sistema de gestão de dados, que é o Google Planilhas, 13 requisitos para o módulo de gestão docente. Além disso, foram definidos requisitos também não funcionais. Esses definem como a solução deve funcionar, estabelecendo critérios de qualidade, segurança, desempenho e manutenção.
Ao todo foram definidos 7 requisitos. Por fim, a etapa 2 trata-se do desenvolvimento, integração e o teste. O desenvolvimento do aplicativo móvel ocorreu por meio do software MIT App Inventor, utilizando a programação em blocos. A gestão dos dados foi desenvolvida com base em uma planilha online, utilizando a ferramenta Google Planilhas, e o módulo de gestão docente foi desenvolvido no Python. Tá? Bem, vamos para metodologia e arquitetura. Né? Essa aqui é a visão e arquitetura geral do sistema. Eu apresento aqui para vocês os 3 módulos. Né? O primeiro é o módulo docente, tá? Que é o aplicativo que foi criado no App Inventor. A planilha é o segundo módulo, que está no Google Planilhas. Essa planilha é uma planilha onde estão as questões, são totalmente editáveis, as perguntas, as respostas, e a planilha com os resultados do que os alunos forem fazer. E o terceiro módulo é o programa de gestão docente, é o que foi desenvolvido em Python, né, onde a gestão vai acompanhar os resultados do que foi feito, gerar relatório, enfim. Vamos falar agora sobre a proposta pedagógica. Bem, essa proposta pedagógica ela traz como tema do desplugado ao plugado. Desplugcomp, uma solução integrada para construir conhecimento acerca do pensamento computacional. O meu público-alvo para esse trabalho é o 5º ano. Tempo previsto são 4 aulas de 90 minutos, sendo uma aula por semana, totalizando na sequência de 4 semanas. O eixo temático é o primeiro eixo da BNCC Computação, é o pensamento computacional, que traz como objeto de conhecimento, né, os conteúdos aí, listas e grafos, lógica computacional, algoritmos com seleção condicional. Esses conteúdos, só enfatizando que são os conteúdos da BNCC Computação, tá? Que a gente vai estar aplicando aí. Habilidades da BNCC. Vamos lá, nessas habilidades da BNCC, nós temos os objetivos para serem alcançados com o desenrolar desse trabalho. Reconhecer os objetos do mundo real e digital que podem ser representados e organizados através de listas, nas quais um número variável de itens e sequências poderá ser manipulado. Realizar operações de negação, conjunção, disjunção, né, verdadeiro ou falso. Pensar, criar e simular algoritmos representados de uma forma escrita, que inclua sequências, repetições, soluções condicionais. Então essas habilidades são o que nós vamos buscar alcançar como objetivos em sala de aula. Bem, nossa proposta pedagógica continua com 4 aulas. Tá? Na aula 1, eu apresento as listas, né, as operações lógicas, os algoritmos simples aos alunos, né, faço uma aula expositiva, uma aula utilizando quadros. Tá? A aula 2, já na segunda semana, eu entro com a computação desplugada. O que eu faria, o que eu farei nessa aula? Eu vou trabalhar a computação desplugada explorando os conceitos da decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Nessa aula eu vou estar dividindo a turma, aplicando uma metodologia, né, fora do quadro e fora da máquina, para que eles compreendam e vivam esses conceitos. Na terceira aula, já na terceira semana, eu já vou trabalhar o Desplugcomp no aplicativo, no App Inventor, né? Então, alguns alunos vão trazer o celular para a sala de aula, nós vamos baixar o aplicativo, colocar ele para rodar, responder as perguntas e eu vou apresentar para eles as listas, as planilhas que nós estudamos na sala de aula de uma maneira tradicional, aplicado isso à tecnologia na prática. E a aula 4, para a gente finalizar essa sequência, eu apresento e analiso esses dados, os resultados, né, do desempenho deles no aplicativo, que foram cadastrados no App Inventor, do App Inventor para o Google Planilhas, né, e pode-se gerar relatórios, né, uma série de coisas que quem tiver acesso ao módulo de gestão
vai poder administrar e entender muito bem. Vamos aos resultados. Como resultado desse trabalho, nós temos aqui nesse slide as interfaces do aplicativo, né, do Desplocomp. Então eu tenho aqui na figura A a autenticação do discente, onde ele vai ser cadastrado com e-mail e senha. O cadastro do discente no B, onde ele vai colocar todas as informações dele para ser cadastrada. Tá? Nome, escola, e-mail, senha. O painel principal para a seleção das atividades, depois das questões, tá? Na letra C. Então, assim, nós temos aqui em seguida as perguntas, né? Foram colocadas algumas perguntas aqui para vocês, bem objetivas, mas o que eu gostaria de enfatizar é que elas são totalmente editáveis, né? Nas planilhas. Posso editar as perguntas, editar as respostas e, de acordo com as aulas, eu posso ir alimentando essa planilha. Não preciso estar reprogramando, né, para que esse app funcione. Certo? Eu tenho aqui no slide, nessa imagem D, eu tenho perguntas sobre abstração, sobre reconhecimento de padrões, os pilares do pensamento computacional, que é o que a gente vem enfatizar no quinto ano. Tá? E no F, essa é a tela de apresentação do resultado final. Então, o score do aluno, o score, né, a pontuação que ele alcançou, e quando eu clico em sair, eu gero e salvo o resultado dele no Google Planilhas. Perfeito? Então, continuando aqui nos resultados, esse é o nosso módulo docente, né? Essa é a nossa tela de gestão docente. Nós temos aqui nessa figura A o menu principal, tá? Desse módulo docente, com as opções que podem ser programadas e ser acessadas, tá? O carregamento dos registros e os relatórios gerais de desempenho também podem ser gerados através desse menu principal. Então você pode acompanhar na imagem A, aí eu tenho o menu principal, na imagem B eu tenho o carregamento desses registros que eu posso ir colocando lá e acessando as informações que estão salvas na planilha. Tá? E aqui na imagem C você tem um relatório geral, né, de desempenho de todos os alunos que participaram, que se cadastraram. Ainda como os resultados aqui, nós temos as funcionalidades e as consultas, né, na turma que podem ser feitas. Então, assim, eu posso, nesse módulo de gestão, eu posso tanto consultar individualmente o meu aluno, através do nome, do e-mail, ou eu posso gerar um resumo geral do desempenho da turma e fazer uma leitura, um acompanhamento geral deles. Bem, as limitações. Nós temos aqui algumas limitações que eu gostaria de compartilhar com você, professor. São as seguintes. Essa solução ela foi avaliada apenas quanto ao funcionamento dos seus componentes. Nós avaliamos, nós testamos o funcionamento desses componentes, mas não foram realizados testes com estudantes, né? Nós não levamos isso para a sala de aula, nós não avaliamos a usabilidade dessa ferramenta, a experiência e a aprendizagem com os alunos não foram avaliadas, e esse funcionamento ele vai depender diretamente dos dispositivos móveis, do celular, da internet que vai estar disponível na escola, de serviços externos e como o próprio Google Planilhas, né? Precisa estar rodando, funcionando bem. Para finalizar, o Desplocomp demonstrou a possibilidade de integrar atividade de computação, um aplicativo móvel, planilhas eletrônicas e um módulo de gestão docente. A solução permite, assim, realizar atividades do pensamento computacional, registrar os resultados dos estudantes e transformar esses dados em informações úteis para o acompanhamento e a gestão pedagógica.
Tenho alguns pontos aqui para falar, que são trabalhos futuros, são coisas que nós vamos acrescentar futuramente nesse trabalho, né? Aplicar essa solução para os estudantes, avaliar essa usabilidade, investigar os efeitos dessa solução sobre a aprendizagem, validar as faixas de desempenho, dentre outros. E com isso eu encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer pela oportunidade e Deus lhe abençoe.